Voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento e de imediato ao comentário de Luiz Costa, um oferecimento aqui da nossa Sulgás. Bom, Silvio, estamos aqui de volta hoje, informando nossos telespectadores, como tu bem disseste, que semana passada, no período que o programa estava sendo gerado, eu estava viajando pelo interior do nosso estado e hoje eu tento trazer um pouco dessa experiência, a experiência desses 2 ou 3 dias que eu estive viajando de automóvel, somente dentro do nosso Rio Grande do Sul e com chuva. Silvio, fazia tempo que eu não via tanto motorista mal educado na estrada, tanto motorista completamente, parece que não lembrando das normas de segurança, das normas da boa direção. Uma coisa que é banal, estiver garoando, chovendo ou com neblina, o farol ligado é obrigatório. O pessoal anda com a sinaleira só. A gente não consegue enxergar conforme a intensidade da chuva ou da neblina. Os buracos estão começando a voltar às estradas, a ausência de pedágio já começa a se sentir. Claro que nesse momento, com essa quantidade de chuvas que nós estamos tendo, a questão da qualidade com ou sem pedágio iria ser afetada. Talvez não com a mesma intensidade. Cabe aos nossos motoristas o máximo de atenção em nossas estradas. A coisa não está fácil, tem muito motorista barbeiro circulando aí e a gente tem que estar um olho na estrada e um olho no outro motorista, porque senão a coisa fica feia mesmo. Silvio, por enquanto é isso aí, voltamos na próxima semana. Um abraço. Bom, nós estamos com Economia e Desenvolvimento aqui no Hotel Embaixador, que é a nossa segunda casa, eu sempre digo isso. Há 12 anos temos essa parceria com o Hotel Embaixador, que na verdade é uma grife da hotelaria de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Você quer fazer seu evento, faça reserva aqui no Hotel Embaixador. Realmente um ambiente agradável, tem vários locais aqui que a gente pode se adaptar em termos de número de participantes e tal. Tem garagem apropriada para isso, né, para os integrantes que vierem participar desse evento deixarem seus carros, e é bem central na cidade de Porto Alegre, aqui na capital gaúcha. Bom, nós estamos aqui com a pedagoga Rosa Pastoriza de Oliveira, e a Rosa eu trouxe para conversar no programa porque ela trabalha sobre uma coisa que nós temos muita carência, que é a ética no trabalho. E a ética no trabalho, ela começa, né, não sei se estou certo, ela começa desde a infância, a gente na família, a saber o que é e o que são os valores éticos para ter uma vida saudável e ao mesmo tempo que seja uma vida que a gente tenha satisfação em viver, tenha prosperidade, tenha abundância, tenha progresso e também faça bem para a sociedade. Rosa, que bom tê-la aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E aí, a ética no trabalho? A ética no trabalho é uma coisa assim que eu costumo desenvolver muito e é um aprendizado que realmente, como você falou, isso vem da nossa família, né? Eu costumo dizer para os alunos que a ética, no caso, nós temos a nossa casa, né? Então, a ética é tudo aquilo que vem que está dentro do nosso lar, dentro, né? Aquilo que nós que está no interior, aquilo que nós trouxemos, nossos valores que trouxemos da nossa família, enfim, os nossos aprendizados dentro da nossa família, nossa caminhada. E a moral, então, ela está das paredes para fora, né? É aquilo que a gente convive com a sociedade, aquilo que a gente vai construindo de acordo com a nossa sociedade, o que a gente vai aprendendo e vai idealizando. Então, a ética no trabalho é exatamente isso. É o que a gente leva da nossa família, o que a gente vai fazer no nosso trabalho com relação ao nosso colega, o respeito, né? Os limites até onde eu posso ir, até onde é o meu colega. E que isso é muito importante, que hoje é relevante, né, no mercado de trabalho. A questão do bullying na escola, esse fenômeno, que é uma coisa que acontece, sempre aconteceu, né? Mas hoje ganha muito mais notoriedade pelos meios de comunicação, etc. e tal. Ele é um desvio ético da pessoa? Olha, o que eu, como pedagoga, como professora, costumo sempre evidenciar? Nós temos, dentro dos nossos padrões, né, éticos, morais, enfim, o respeito ao semelhante, né? E hoje, o que acontece, assim, dando uma amplidão maior? Os pais, eles colocam os filhos nas escolas às 7 horas da manhã e eles tiram as crianças às 7, 8 horas da noite. 12 horas depois. Ficam dentro da escola, e que coisa maravilhosa que nós temos escolas que promovem, né, todo
uma questão da construção do conhecimento e o aluno e a criança fica ali dentro, o adolescente, ele faz inglês, ele faz natação, ele faz esporte, enfim, só que ele se distancia muito da família, né? E o que acontece? Isso às vezes pode gerar alguns conflitos. E o que acontece? Ele se fecha e aí ele pode ou o colega vir chamar ele de gordinho, ou de, enfim, essas coisas que a gente vê hoje, né, que as crianças, que afetam eles de tal forma psicológica. O que eu teria a dizer? O bullying, na realidade, ele está em todas as camadas sociais, ele está em todas os espaços, né, de escolas. E o que a gente trata dessa forma? Se eu fosse falar nisso há tempos atrás, eu diria assim, ó, ai mãe, o meu colega está me chamando de gordinho, eu diria para ele, né, não dá muita ênfase a isso, dá muita bola para ou isso. Vamos lá, vamos conversar, enfim. Hoje parece que tudo é bullying. Então, eu tenho esse cuidado de analisar muito e peço que os pais analisem exatamente isso. O que é bullying? Né? O que realmente está acontecendo com essa criança? Até onde a gente pode ir? Porque senão fica muito simples, a gente acaba deixando com que o nosso filho se melindre com muita coisa. E ele acaba perdendo a autonomia de exercer a sua voz. Autenticidade, a autenticidade, dizer, verdade, não, só um pouquinho. E tal, exatamente, vem aqui, vamos conversar. Não é eu assim. me lembro, essa coisa que eu acho que tu coloca muito bem, que eu digamos, classificaria como politicamente correto. Quer dizer, hoje tu não pode mais brincar, não pode mais gozar. Aquela autenticidade, aquela espontaneidade que a gente tinha. Eu, por exemplo, quando era guri, eu era chamado de mirinhaque. Sabe o que é isso? Não sei. Eu me ofendia de certa maneira, mas depois fui entender. É que eu tinha os dentes mais projetados. Sei. E mirinhaque é aquele mecanismo que o trem tem para que é assim para frente, para tirar então, qualquer coisa da coisa. Imagina se vai chamar uma criança hoje assim, os pais já vão se milindrar, então, a criança também. E normalmente os pais se milindram, porque o filho dele é o santinho, o demônio é o filho do outro, né? Exatamente. Então essas coisas é muito complicado também para administrar dentro da escola, né? Nós pais precisamos ter o cuidado, eu falo como os meus filhos já muito adultos, mas nós temos que cuidar e o professor dentro da sala de aula tem que estar atento a essas coisas, ver o que realmente está atrapalhando o aluno, ver o que realmente aquela criança, aquele adolescente está se sentindo, né, reprimido com relação a isso, verificar o que o outro colega também está fazendo. É todo um processo assim, e também contatar a família, ver o que a família está fazendo com relação a isso. Bom, Rosa, nós temos uma infinidade de aspectos, né, para tratar sobre a questão da ética no trabalho, ética, enfim, na nossa vida toda, e eu vou convidar a Rosa para nós, na próxima oportunidade, conversarmos sobre a ética no ambiente corporativo, ou seja, das grandes organizações, das empresas, enfim. Né? Mas eu gostaria que tu desse um telefone, de repente, das pessoas que estão assistindo, que gostariam de ampliar um pouco isso no seu ambiente de colégio, empresa e tal, contigo. Qual é o telefone para contato? É 8556-1322 e 9120-7977. Estou à disposição. E a gente falou só na criança, mas tem o adulto também. O adulto também hoje sofre bastante essas questões. Com certeza. E vários profissionais. Vamos até identificar esses profissionais. Então, com certeza. Até a próxima oportunidade. Um abraço grande. Obrigada. Tá aí, obrigado pela entrevista com a doutora Rosa Pastoriza Oliveira, psicopedagoga, que aliás vai ser motivo de outras entrevistas aqui para falar sobre essa questão da ética nas empresas, nas corporações. Bom, neste mês de novembro temos eleições para o Conselho Deliberativo do Conselho Regional de Contabilidade. E o representante da chapa 1, o doutor contador Antônio Carlos Palácios, está trazendo para nós aí mais propostas que a chapa 1, a sua, a que ele representa, vai implementar na direção do nosso Conselho de Contabilidade. Silvio, hoje gostaria de falar a respeito da nossa proposta para defender a classe. Muito tem se falado em defesa de classe. E eu acho que aí cabe esclarecer ao profissional o que realmente nós podemos entender por defender a classe contábil. Na verdade, a chapa 1 pensa que defender a classe é muito diferente do que ajuizar ações, do que falar mal das pessoas, do que criticar gestões. Nós entendemos que defender a classe significa dar à classe condições para que ela possa defender-se diante da sociedade através do quê? Através de um bom serviço prestado, de um serviço qualificado, de uma educação profissional continuada permanente
e que as pessoas possam ter acesso a essa capacitação. Por quê? Porque a sociedade, melhor dizendo, vai nos reconhecer, vai nos valorizar na medida em que nós possamos atender bem as suas demandas, na medida em que nós possamos prestar um bom serviço, um serviço de excelência. O Conselho Regional de Contabilidade tem desenvolvido nos últimos 4 anos talvez o maior programa de educação continuada já visto por um Conselho Regional nesse país. Esse programa de educação continuada, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos nós desenvolvemos 165 palestras que foram transmitidas pela internet para todos os profissionais do Estado. Essas palestras tiveram mais de 20 mil acessos em todos esses 4 anos, sem contar aqueles acessos às palestras que ficam disponibilizadas no nosso site para posterior visualização por parte dos profissionais. Foram realizados nos últimos 4 anos 57 seminários, dos quais participaram mais de 5 mil profissionais. Nesses seminários são apresentadas palestras técnicas, palestras motivacionais, debates com relação a assuntos de interesse da classe, além de ser discutido com a comunidade onde nós nos encontramos, nas cidades do interior, todas as ações relativas à responsabilidade social que é desenvolvida, que é tocada para frente pelo Conselho junto a estas comunidades. Nós tivemos ainda 2 grandes convenções de contabilidade, que é o maior evento da classe contábil gaúcha, contando com mais de 4 mil profissionais participando destas 2 convenções. E nós fizemos, ao longo desses últimos 4 anos, 1.500 palestras pelo interior do Estado através de roteiros, nos quais nós tivemos também a participação de mais de 5 mil profissionais. Então isso é uma gama de oportunidades que o Conselho vem oferecendo e que nós da Chapa 1 pretendemos incrementar. Incrementar colocando cada vez mais atividades relacionadas à nossa profissão, incrementar fazendo, por exemplo, seminários temáticos, seminários que levem em consideração interesses regionais de onde nós estivermos desenvolvendo esses seminários, para que os profissionais tenham acesso a coisas do seu dia a dia, a matérias que de fato dizem respeito ao seu trabalho desenvolvido junto aos seus clientes. Pretendemos ainda continuar investindo no desenvolvimento do nosso programa de EAD, de educação à distância, que hoje é uma realidade diante das dificuldades que o profissional tem, seus afastamentos dos seus escritórios. Isso seria mais uma oportunidade, será mais uma oportunidade que nós estaremos oferecendo aos profissionais para se qualificarem. Então, assim, se você pensa que, de fato, defender a classe significa qualificar-se, desenvolver materiais e cursos que possam ser úteis aos profissionais, você está de acordo com aquilo que nós da Chapa 1 também pensamos. E aí você não terá dúvida, né, de escolher uma chapa que pretende, de fato, defender a sociedade, defender a classe, apresentando programas para a qualificação profissional, para que o profissional possa, de fato, obter a sua valorização, obter o seu reconhecimento através de um serviço bem prestado e não simplesmente apontando problemas. Esse espaço de comentaristas também. Então, vamos ao comentário de Gustavo Bernardi. Silvio, hoje aqui no teu programa nós vamos conversar um pouquinho sobre o imposto de renda incidente nas operações de venda de bens imóveis. Todo mundo sabe que na alienação de bens imóveis irá incidir uma regra tributária chamada ganho de capital. Então, sempre que alguém vender um imóvel, ele deverá preencher lá um documento chamado Programa de Apuração de Ganho de Capital. O que as pessoas nem sempre sabem é que existem isenções deste tributo. O ganho de capital sobre a alienação de bem imóvel é no percentual de 15% sobre a diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Então você pega o valor de venda, reduz do valor que está lançado na sua declaração de imposto de renda como o valor de compra deste imóvel e sobre essa diferença incide um percentual de 15% que você deverá recolher ao fisco em até 30 dias desta alienação, o último dia útil do mês seguinte a esta alienação. Mas existem casos de isenção do ganho de capital. E quais são esses casos? Bem, eu fiz aqui um rápido apanhado que vou falar para vocês. O primeiro caso é quando este imóvel foi
alienado foi vendido num valor até R$ 35 mil. Quando o valor de venda deste imóvel não superar R$ 35 mil, não incide o ganho de capital. O segundo caso são imóveis que estão na declaração do vendedor que foram adquiridos antes de 1969. Imóveis antigos que o comprador adquiriu antes de 1969 ou até 1969, não incide ganho de capital. Um terceiro caso são imóveis de até R$ 440 mil de valor de alienação e que seja o único bem imóvel do vendedor, desde que esse vendedor não tenha transacionado alienação imobiliária nos últimos 5 anos. O quarto caso são quando o imóvel alienado não superar o valor de R$ 440 mil, mas este imóvel é um imóvel residencial, independente deste vendedor ter outros imóveis. Se ele pegar o fruto desta alienação, esses R$ 440 mil, e adquirir um outro imóvel residencial, tornando esse também o seu único imóvel residencial, não haverá a incidência de imposto de ganho de capital. Por último, eu vou falar sobre a incidência de ganho de capital sobre os contratos de compra e venda de imóveis na planta. Você declara ganho de capital sobre os contratos de compra e venda de imóveis na planta na mesma declaração, utilizando o mesmo programa de apuração de ganho de capital, e utiliza o código 16, que é o código das construções, imóveis em construção, e coloca ali a soma do valor das prestações pagas no ano. Então você que tem um contrato que está pagando imóvel na planta e pagando mensalmente, você vai já informando o valor de aquisição desse imóvel anualmente, ao final de cada ano, colocando então lá, utilizando-se o código 16, imóveis em construção, somando o valor de todas as prestações pagas no ano. Bem, essa é a minha dica de hoje, Silvio. Até mais. Ok, doutor Bernardo, vamos a um espaço comercial e voltamos para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Até já.